Então, hoje eu tenho muita alegria, com muito carinho, de apresentar para vocês o nosso pregador aqui do nosso culto, que é o nosso querido pastor missionário, Cornélio Castro, conhecido já da igreja, né, porque nos ajudou durante um bom tempo aqui no nosso ministério espanhol. E está aí, está no ID, está no campo, com uma missão incrível nos povos minoritários, falei certo? E a conheço com muito carinho. Pastor, seu. Bom dia, irmãos. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? É bênção poder estar aqui. Obrigado, pastor Renato, pela coragem, viu? Pastor Renato é sempre bondoso em espanhol, verdade? É sempre bondoso, mas eu estou muito feliz e eu estou aqui por minha conta própria. Falei com a Mônica, falei com o pastor. Pastor, eu estou indo aí porque eu devo muito a vocês. Vocês estão comigo sendo suporte no meu ministério desde 2019, quando eu saí de Long Island, onde eu pastoreava aqui entre hispânicos e brasileiros, e voltei para o Brasil para abraçar a missão que hoje eu vou estar falando para vocês. O nosso projeto se chama Ponte, porque exatamente nós fazemos uma ponte entre o campo missionário e a base da missão. A base da missão é um lugar onde se prepara documento. Então, lá não tem uma salinha de oração 24 horas por dia. Nós temos gente lutando por visto, nós temos gente saindo, gente enfrentando situação, recebendo notícia. É claro que a gente ora também, né? Nós temos uma mesa de oração lá, temos um quadro com bandeiras. Então, a gente faz isso. Mas o escritório é um lugar frio, rígido. E a gente tem tentado humanizar isso. O missionário vem, então ele é acolhido num apartamento, então a gente aconselha, ajuda, leva no psicólogo, leva no médico, faz exames, ou a gente vai até eles, a gente leva médico, dentista. Por isso, ponte, né? Porque liga aí 2 pontos. Passa uma, por favor. Essa é a minha linda família. Pastor Cornélio está mais bonito aí, ele tinha cabelo ainda, né? E o campo missionário vai tirando um pouquinho. A dona Ema, linda, minha paraguaia, que Deus colocou, paciente, abençoadora. E a nossa jornalista, ela é nossa fotógrafa, editora da revista. Enfim, ela que tem me acompanhado. O Paulo André é o meu filho mais velho, esteve aqui também um tempo, mas foi rápido. E o Samuel, que pretende se casar agora, o Samuel, esse de trás aí do meu lado, ele pretende casar agora em dezembro. Está tudo certo. E eu falei com ele, filho, a gente vai estar aí fazendo uma festança. Quando eu vim para os Estados Unidos, ele falou, pai, eu quero voltar para o meu país. Ele nasceu no Paraguai, quando éramos missionários lá. Próxima, por favor. Eu queria cantar com vocês, vai ser rapidinho, mas vai ser muito legal. Eu queria fazer um coro aqui com vocês, se vocês me permitem. Pode ser? Uma música missionária. Fui num congresso e a irmã me convidou para ser preletora num congresso, 250, 300 mulheres, Sociedade Auxiliadora Feminina. Eu costumo dizer Sociedade Almoço e Festa, porque é tanta festa, é tanta almoço. Mas com muito respeito e com muito carinho, viu? Essa música diz assim... Eu vou dividir a igreja em 3 grupos, tá bom? Esse grupo aqui é o meu primeiro grupo, eu vou cantar com vocês. Vocês aqui é o meu segundo grupo, batuta mesmo. Inclui os nossos amigos lá da mídia lá. E esse grupo aqui é o terceiro, não pode falhar. O que eu... Não, tá bonito, tá bonito. Entendeu? Vamos lá. Vocês vão repetir comigo. Até que todos ouçam, até que ouçam, até que todos ouçam. Difícil. Só isso. Não sai disso, pelo amor de Deus. E aqui, ó. Até que todos ouçam, até que todos ouçam. É difícil. É só isso. Não sai disso. E vocês? Até que todos ouçam, que todos ouçam, Senhor, envia-me a mim. Volta ao primeiro slide e a gente vai começar agora o coro bonito. Claro que lá na Glória vai ser muito mais bonito, mas vai começar aqui em Newark. Vamos lá. Até que todos ouçam, até que todos ouçam, até que todos ouçam. Senhor, envia-me a mim.
Os homens podem cantar assim: Senhor, envia-me a mim. Aí vai coroar. Então agora vamos continuar. A gente aprendeu, começando, vamos lá. Até que todos ouçam, até que todos ouçam, até que todos ouçam. Senhor, envia-me a mim. Dá-me disposição, ó Pai, para levar tua palavra. Quero dar-me ser testemunha em minha geração. Quero ser um canal de bênção. Quero ser uma forte luz para levar ao mundo a mensagem de Jesus. Ouçam, até que todos ouçam, até que todos ouçam. Senhor, envia-me a mim. A tua ordem recebi e com alegria quero obedecer. Levarei tua palavra aos que estão a perecer, até que todos ouçam, ó Deus. Encha a tua igreja de poder, usa-nos para o teu nome engrandecer. Para terminar, até que todos ouçam, até que todos ouçam, até que todos ouçam. Senhor, envia-me a mim. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, queridos, é isso. Até que todos ouçam, eu e você temos algo a fazer. E eu queria, antes da leitura da palavra, eu queria mostrar para você que nós estamos envolvidos. Eu sou líder para os povos minoritários. Existem muitas minorias dentro do Brasil. Por exemplo, nós trabalhamos com tradução da Bíblia, é um grupo de missionários que traduzem a Bíblia para indígenas. Mas nós trabalhamos com afegãos, nós vamos mostrar fotos para vocês, ciganos, quilombolas e etc. Então eu queria dizer para você, aquela primeira foto, por favor. Nós estamos fazendo a tradução da Bíblia. Homens de Deus, homens capacitados que poderiam estar dando aula em grandes universidades no Brasil. Esse irmão, pastor Norval, inclusive ele está com câncer, está tomando a última quimioterapia nesse tempo agora. E ele é um tradutor da Bíblia, está terminando já, entre tantas traduções que ele já fez do Novo Testamento, a tradução do Novo Testamento para Auaguajá, um grupo étnico no Pará. É um homem de Deus. Esse Wayampi que está aí do lado, só para você ter uma noção, esse camarada aqui, essa Bíblia que ele tem na mão, levou 36 anos para ser traduzida. Eu morava aqui em Long Island, quando a minha esposa foi fazer a reportagem da entrega com a Sociedade Bíblica. A gente pensa, mas será que vale a pena? Quase 40 anos, vale a pena sim. Sabe por quê? Porque se algum dia nós formos proibidos, como já temos sido cerceados, de entrar numa tribo indígena, eles já têm líderes pastores indígenas, e aí, com a Bíblia eles podem falar a outros índios, né? Por exemplo, a minha esposa é paraguaia, ela fala o Guarani, ela entende o Kaiowá, ela fala a terena, ela fala um monte de idioma, então eles não têm dificuldade de comunicação. Nós é que temos essa barreira muito grande. Eu mesmo não aprendo inglês, mas nem por reza brava. Eu acho que eu vou começar a orar agora, porque rezar... Próxima, por favor. Eu sou líder também para os povos ciganos, né? Aquele primeiro da esquerda ali, o nosso irmão Laripe, está havendo uma conversão muito grande de ciganos no Brasil. E nós temos missionários, porque eles têm uma outra língua, eles têm um outro idioma. A dificuldade dos ciganos é a distância. Nosso missionário batizou 42 ciganos. Que bênção! Aí, meu amigo, ele não pode morar no meio deles, né? Eles são povo cigano. Aí, meu amigo, quando ele voltou lá no mês seguinte
para poder fazer o discipulado e levar uma cesta básica, uma ajuda, outra, eles já tinham mudado 220 quilômetros para frente. Você já pensou, o pastor Renato chega aqui na 45 Macquarie Street, aí que a igreja está lá em Filadélfia, entendeu? Já pensou? Não pode, mas os ciganos, é o costume deles, é a cultura deles. Então o missionário tem que estar habilitado a caminhar atrás deles. Né? Aí nós temos entre os chineses, entre hispânicos, entre os árabes de Foz do Iguaçu. E eu sou responsável por todos esses missionários que atuam com esses povos pequenos dentro do Brasil. Nós temos uma igreja secreta, né, dentro de Foz do Iguaçu. A mulher se converte, ela é árabe, ela se converte, mas se o marido souber, ele não pode matar porque ele está no Brasil, mas ele pode mandar um motoqueiro atropelar, entendeu? Morreu de quê? Ah, foi atropelado por um motoboy. Foi atropelado por um carro. Gente, a sordidez é a mesma, a maldade, o pecado é o mesmo. Mas Deus tem permitido que esses povos venham para o Brasil, se vão ao Brasil, porque eu estou nos Estados Unidos, né? Quando eu falo lá, eles venham ao Brasil. Deus permite que esse povo tenha ido ao Brasil para ouvir a palavra de Deus. E tem sido muitos os nossos exemplos. Por favor, mais uma. Esse irmão aí que está de camisa listada, nosso missionário, João Marcos, ele esteve na China, esteve no Camboja, em muitos lugares. Esse irmão, a família dele tem uma chácara perto de Ilhéus, na Bahia, e eles resolveram não mais ceder para as igrejas, que brigavam e o chuveiro está frio, e não tem água direito, e não isso, e não aquilo, aquela reclamação toda. Eles começaram a ceder para os afegãos, que só têm uma mala e estão fugindo do seu país e não sabem falar o idioma, e são pessoas que querem uma vida digna, querem viver em paz. Então, hoje nós temos ali, próxima, por favor, esse grupo grande de pessoas, e isso ele já encaminhou outros para a cidade, para as igrejas que estão hospedando essas famílias. Eu estive ali recebendo a primeira leva de afegãos, porque eu sou o responsável, eu cobro relatório, como eu vou substituir, às vezes ele se ausenta. Então esse é o meu trabalho. Eu moro em São Paulo, na base da missão, mas se você quiser não me encontrar, você vai em São Paulo, que quase eu não estou lá. A minha luta é estar viajando por todos esses povos. Próximo, por favor. Nós temos aí a nossa missionária Rosa da Silva. Essa irmã, ela é uma odontóloga, ela fala francês, fala vários idiomas, e ela trabalha com refugiados, ela trabalha com haitianos, ela faz também coisas da odontologia com esse povo refugiado, e ela está trabalhando num lar que está hospedando afegãos em São Paulo. Eles não falam português, é outra cultura, então nós precisamos de entrar nessa onda deles aí, no sentido de chegar até eles com a palavra de Deus, e tem sido bênção. Próximo, por favor. Nós temos esse missionário aqui, ele estava indo para o Líbano, não conseguia suporte, e ele, de repente, eu disse para ele, cara, por que você não vai para Foz do Iguaçu? Nós precisamos de um casal lá, porque eu tenho que encontrar missionário para esses povos minoritários. Então, eu peço a sua oração por isso. A gente tem que pensar rápido, são situações urgentes. Ele não conseguia sustento para ir para o Líbano, 30 mil reais por mês, não sei, talvez 8 mil dólares, ou 7 mil dólares aí por mês. Conseguir isso no Brasil é muito complicado, né? Com a desvalorização do real. Mas ele vai para Foz do Iguaçu e já está numa universidade estudando, né? E a propósito é para ter contato ali, né? Ele já é universitário, já tem curso superior e tudo, mas ele entrou novamente justamente para ter contatos com árabes, já entrou aí almoçando aí com pessoas aí árabes na mesquita. Então tem sido bênção. Esse é o meu trabalho, de ser suporte para esses irmãos. Quando há algum problema, por exemplo, lá a maioria é sírio e libaneses, e eles não se entendem. Se eles souberem que a nossa missionária está dando aula de português para um filho de sírio, os libaneses vão boicotar a nossa missionária. Só para vocês terem uma ideia, entre eles tem essas divisões todas aí. Próximo slide, por favor. A igreja hispânica, você pode me ver ali no cantinho, né? Sempre eu estou lá fazendo um sermão evangelístico, nosso irmão Jairo e Quênia, um trabalho muito lindo no bairro da Penha, na zona leste de São Paulo, onde tem muitos bolivianos. Igual a Newark e New Jersey, que tem tanto brasileiro,
brasileiro. Lá em São Paulo nós temos muito bolivianos e peruanos, então temos feito esse trabalho. Cubanos, venezuelanos, tudo entra aí, mas a maioria são bolivianos e peruanos. Próximo, vamos ver o que tem pela frente. Nós trabalhamos na nossa missão com refugiados no Iraque, pessoas também curdas, no Kurdistão, que eles não têm terra, o maior povo, a maior população sem um país. Então, enquanto o Iraque suporta, estão lá no norte, no deserto, e o nosso missionário está sendo o suporte para eles. Então, a sua oferta, o seu suporte missionário tem sido precioso para isso. Nós temos missionários espalhados em 42 países, em situações das mais diversas. Nós plantamos igrejas, nós revitalizamos igrejas, nós plantamos escolas. Não sei se tem aí na frente, vamos ver o próximo. A sua oferta muitas vezes provê um prato de comida 2 vezes por dia para crianças na África. Meninos que antes tinham que pedir esmolas, viviam caídos, desmaiados pela rua. Os nossos missionários vão lá com o suporte que as igrejas dão e provoca ali uma comida. Nós tínhamos um missionário com uma muleta provendo comida para 500 refugiados. Sabe o que é isso? Você que não tem muleta, você que não tem dificuldade alguma, mas o nosso missionário estava lá com 2 muletas, ele estava com um problema na bacia aqui, na articulação aqui, né? E ele, daquela maneira, ele, a esposa e os filhos, provendo comida para 500 pessoas. Então, a necessidade é grande. E o que você pode fazer? Você pode orar, vai almoçar hoje, agradece a Deus pelo alimento e peça para esses povos, para essas crianças, para esses refugiados, que só têm uma mala, não sabem o que vão comer amanhã. Então, esse é o meu trabalho. Eu queria só mostrar para você, porque eu estou aqui como um momento de gratidão a Deus por essa igreja que tem sido suporte no meu ministério. Tá bom? Muito obrigado. Isso, aí tem crianças, tem alfabetização, tem muita coisa bonita acontecendo aí com a sua oferta, com a sua disposição. Às vezes eu fico 90 dias numa situação, levando médicos, dentistas, às vezes indo sozinho, às vezes é separar uma briga, uma situação ou outra. Então, eu preciso muito da sua oração. Eu e Dona Ema temos sido suporte nessas situações. Muito obrigado, pode tirar aí, tá bom? A Bíblia, em Hebreus, capítulo 12, eu quero ser bem objetivo aqui, comi aqui uns 10 minutinhos dessa apresentação aqui com os slides, mas eu queria mostrar para você o que esse dinheiro que você deposita, que você dá com tanto carinho, como uma igreja missionária, tem podido causar. E eu louvo a Deus, e eu posso estar 24 horas por dia aí. Me lembro até que estávamos num momento de Natal, né? Ganhamos uma casa na praia 3 dias, e justo naqueles 3 dias, na véspera de Natal, aconteceu um problema com o nosso missionário num dos aeroportos do mundo asiático. Então, ao invés de curtir aquela noite ali de Natal e de amigo secreto e tudo, a gente vai por telefone tentar resolver a coisa, tentar buscar um advogado para solucionar o problema de um missionário que está enrolado em algum aeroporto do mundo. Então, esse trabalho eu faço com muita alegria. Eu não estresso, sabe por quê? Porque eu faço muitas coisas diferentes, eu não faço a mesma coisa todo dia. Então, de repente, o problema aqui é um, o problema aqui é outro, e aí Deus vai desopilando o fígado da gente aí, a cabeça da gente. Em Hebreus 12 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Que Deus nos ajude na leitura e na exposição de sua palavra. Amém? Queridos, deixa a sua Bíblia aberta, mas eu queria pensar com você. Quando eu leio Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11 é conhecido como a galeria da fé. Homens e mulheres de fé no Antigo Testamento, eles viveram situações das mais adversas. Eles viveram perseguições, eles viveram lutas, eles passaram por milagres também, experimentaram milagres, o poder de Deus, mas eles foram fiéis. E há nomes aqui
no capítulo 11 que vale a pena a gente relembrar. Se você ver comigo, lá no 11, nós não lemos o capítulo 11, mas nós vamos ler agora alguns versículos. Capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. O que é isso? Isso é fé. É entender que Deus falou e entender que é para lá que eu tenho que ir. Deus não deu para ele uma opção. Olha, Abraão, eu acho que você poderia ir lá ver, e se você gostar, eu te mando para lá. Não, Deus disse, sai da tua terra, Gênesis 12, e da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão tinha 75 anos, Gênesis 12, versículo 4 fala, e partiu, pois, Abraão, e Ló foi com ele. E tinha Abraão 75 anos quando partiu de Harã. Então, meu amigo, não tem desculpa para você que diz, eu já estou um pouco já, né? Eu fiz 60 anos dia 30 passado, eu ainda recebo presente, não tem problema não, tá? Qualquer coisa... Brincadeira, queridos. É a liberdade, a intimidade que me permite, tá? Mas não se preocupe. De repente, nossa, agora já está na hora de dar uma sossegada. Cara, eu estou arrumando estou renovando meu passaporte que já não tem mais folha para carimbar. Entendeu? Porque eu tenho muito trabalho para fazer. O dia que Deus quiser me levar, Ele vai me levar. É claro, eu não vou lutar contra um problema de saúde. Se eu preciso de ir no médico, eu vou no médico. Se eu preciso de uma internação, é isso e tudo. Mas eu não posso... Bom, agora, Deus chamou Abraão com 75 anos. E somente com 99, Deus apareceu para ele, olha, daqui 1 ano eu vou chegar aqui e você vai estar com um filho no colo. Você. E por isso que eles riram. E o nome do camarada era Isaac. Então, meu amigo, não se preocupe com o tempo de Deus, mas obedeça. Porque Abraão obedeceu. E o nome dele está aqui. Mas lá no versículo 17 diz, quando ele foi provado... Ele foi e entregou o filho dele, porque ele cria que Deus podia ressuscitar aquele menino. Isso é fé. É o único filho que Deus me deu. Deus me deu esse filho, ele é o filho da promessa, agora Deus me pede esse filho. Irmãos, nós vivemos numa luta de fé. Nós vivemos num tempo em que a nossa fé está sendo provada a cada momento. E não é diferente daquela época. Hoje também nós temos que viver assim. Mas o fato é que Abraão foi e ele confiou. E os exemplos que nós temos no capítulo 11, como o de Moisés, versículo 24. Moisés, ele recusou ser chamado neto de Faraó. O status de ser neto do homem mais importante do mundo naquela época. Para passar as vergonhas com o povo de Deus. Por que ele fez isso? É pela fé. Então, essa galeria de fé me entusiasma, essa galeria de fé turbina a minha vida a ponto de eu querer essa fé nos tempos de hoje. Eu não posso pensar que isso aconteceu lá, e tem crente que fica, se eu pudesse viver nos dias de... Meu amigo da igreja primitiva, cada um para um canto fugindo. Meus irmãos, nós temos que viver o hoje. Mas lá no capítulo 11... Lá quase no final, versículo 34. Homens que extinguiram da violência o fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos. Olha só, isso é milagre. Alguns foram torturados. A tortura poderá existir. Não aceitando o seu resgate por obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, bullying, escárnio. Hoje, a pessoa não gostou de mim porque... Qualquer coisa, açoite sim, e até algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Olha só o que está registrado aí no versículo, no capítulo 11. Mas terminando o capítulo 11, diz assim, olha, 38. 39, né? Ora, todos estes que obtiveram testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Eles viveram o seu momento, mas não se concretizou ali. Sabe por quê? Versículo 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, nós estamos no mesmo time, nós estamos numa mesma luta.
Nós não estamos lutando divorciado daqueles irmãos da fé. E aí entra o capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, agora é a nossa vez, irmãos. Não adianta viver a nostalgia e o romantismo. Na época do reverendo Nélio, um amigo nosso em particular, né? Na época do reverendo fulano. Meus irmãos, e agora? Eu tenho que viver a fé cristã agora. Portanto, também nós temos a rodear-nos tão grande nuvem, tendo como testemunho esses homens. É como se esses do passado, uma Esther, um Daniel, que foi colocado no fosso dos leões, na cova dos leões. Você pensa que ele foi, como eu cantei para os hispanos hoje, né? Ele foi cantando igual os 7 anõezinhos. Eu vou para a cova dos leões. Você acha que foi assim? Não. Ele era ser humano igual eu e você. Ele passava por tensões. Ele tinha emoções também. E de repente, acabou para mim. Mas eu não vou desonrar o meu Deus. Eu estou indo para lá, é a sentença. Mas eu não vou desonrar o meu Deus. E Deus provou ali que a cova pode virar um púlpito. Porque ali na cova, o poder de Deus foi pregado. Porque ele foi para a cova, mas os leões não o comeram. Porque o nosso Deus é o Deus que governa todas as coisas. Se você não acreditava nisso, você acredita. Cova que vira púlpito. Para a honra e glória do nome do Senhor. Mas agora é a nossa vez. E como é que nós vamos fazer isso? Pastor, como é que nós vamos fazer isso hoje? Está tranquilo aqui o versículo, olha só. Portanto, também nós, visto a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, o finalzinho diz, a carreira que nos está proposta. A carreira que nos está proposta é agora, não é a nostalgia e o romantismo. Tem gente, eu trabalho também aconselhando missionários de distintas situações, em várias situações. O missionário, o candidato a missionário, ele pensa, e vou no estágio como estive agora na Argentina, o missionário pensa que vai ter um monte de gente lá, no convés do navio, né, com um lencinho dando tchauzinho para todo mundo, o navio indo. E, gente, isso é romantismo. Missões é pé no chão, é você enfrentar a cara feia de povos que, num primeiro momento, te recebem, porque ele quer alugar uma casa, ele quer vender o produto dele, mas quando ele sabe que você tem uma mensagem diferente daquilo que ele crê, ele vai te hostilizar. Mas tem muita gente que vive esse romantismo. Mas agora é a nossa vez de colocarmos os pés no chão, desembaraçar de todo o peso. E com o peso nós não conseguiremos fazer. Isso pode ser a sua vaidade, pode ser o seu pecado, pode ser uma trava, pode ser um trauma. Algum peso que você tenha, você precisa de pedir em nome de Jesus para você desfazer dele, para Jesus desfazer isso da sua vida. Pede um jogador do futebol americano, né? Pede um jogador desse para correr com um saco de 50 quilos nas costas. O rendimento não vai existir. Ele vai correr 10 minutos, 5 minutos, não vai aguentar. Ele precisa de ter liberdade para ele correr. E é isso que está dizendo, essa carreira que nos está proposta, a gente precisa de estar livre de peso, desse pecado que tenazmente nos assedia. E quanto pecado nos assedia? Quanta situação vem ao nosso encontro? Portanto, queridos, como é que nós vamos fazer isso? Desembaraçando de todo o peso. Mas aí como é que a gente vai fazer isso? Se o peso é algo que está aí, a tentação está aí, nos assedia, parece que é mais forte do que nós. Olha o versículo 2. Segunda coisa, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não há nada em você que você possa se livrar disso, mas você pode olhar para aquele que é o autor e é o consumador da fé. Eu me lembro, quando eu vejo isso aqui, eu lembro de Pedro. A mensagem que me vem, o filme que me vem à mente é de Pedro. Quando Pedro descobriu que era Jesus que estava no meio daquele mar revolto e respingando aquele troço branco esbranquiçado. É o Senhor? Então, se é o Senhor, ordena que eu vá até o Senhor. E o que Jesus disse? Vem, Pedro. O camarada é doido mesmo. Ele vai, ó. Uau!
Eu vou contar lá em casa que o João não andou sobre as águas. O que é isso? É vaidade, né, irmãos? Eu vou contar lá que a galera toda se acovardou e eu andei sobre as águas. E essa é a história que eu trago para mim, porque às vezes eu quero mostrar que o meu ministério é isso, eu quero mostrar que a minha igreja é aquilo. Queridos, eu preciso de olhar para Jesus. No momento que ele parou de olhar para Jesus, o que aconteceu? Glup, 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 glup. O que aconteceu? Senhor, socorre-me! É o Senhor que vai te socorrer. Mas então não precisa dele te socorrer. Basta você olhar para ele, que a água vai ser terra firme. Vai ser algo firme que você vai poder, olhando para ele, a sua vida vai ser um milagre. Aí você pode dizer, mas pastor, eu não tenho essa fé. Você não tem? Então que bom que você declarou isso. Porque aqui está dizendo que ele é o autor e o consumador. Ou seja, ele inventou esse negócio de fé. Então pede para ele. Olha que dificuldade você está criando aqui. Gente, ele é o autor. Senhor, me dá fé. Eu não estou entendendo por que o meu filho está indo para o mundo. Não estou entendendo por que o meu casamento está nessa situação. Não estou entendendo por que isso, por que aquilo. Olha para o autor. Se você não tiver fé, fala, Senhor, tua palavra diz. Coloca isso diante de Deus. A tua palavra diz que o Senhor é o autor da fé. Coloca fé no meu coração para orar pelo meu casamento, pela saúde de fulano, ou por essa situação de desencanto. É só olhando para Jesus é que nós vamos poder fazer. Os 3 amigos de Daniel só foram para aquela fornalha porque eles olharam para Jesus. Eles também disseram, olha, falaram para o rei, se o Senhor nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. É para Ele que nós estamos olhando. Mas se Ele não quiser, nós vamos continuar olhando para Ele, nós vamos ao encontro dEle. Meu querido, eu não sei como é que está a sua vida, mas você precisa de desembaraçar de todo o peso, pedindo, olhando para Jesus, Senhor, eu não sei como é que eu vou me livrar desse peso, mas eu sei que o Senhor é o Deus que pode me fazer olhar cada vez mais para o Senhor e vencer cada passo, cada dia. Eu tinha uma igreja aqui em São Paulo, aqui em Long Island, tinha um bom salário, não era um mega salário, como o pastor falou hoje. E de repente, eu não entendia porque que eu sempre trabalhei em situações de risco, situações de pobreza. Como missionário, eu olhava para a minha casa, uma piscina no fundo, um bosque lindo na frente, um bosque atrás, fazia encontro de casais na minha casa. E de repente, mas Senhor, por que eu aqui? O que eu faço aqui? Claro que eu pregava o evangelho, muitos hispanos lá em Long Island e etc. Mas eu ficava naquele negócio, até que eu caí doente. E Deus falou comigo, Cornélio, eu trouxe você aqui, foi para curar o seu coração. Você vai voltar para a missão. Falei, E no dia de voltar, eu fui entrar no avião assim, isso é experiência minha, tá? Estou dizendo que tem que acontecer com você. Quando eu saí do aeroporto, que eu pisei naquele bichão ali que voa, chamado avião, né? Um baita do negócio ali. Quando eu pisei ali, eu senti um vento atrás de mim, dizendo assim, você está indo embora. Eu falei, não, Senhor, é bom demais ganhar em dólar, é bom demais poder... né? Não, Cornélio, você está indo. Eu não tinha nem uma igreja comigo, não tinha me preparado para ir nas igrejas visitar, não tinha tempo, mas a missão estava aí candente para poder fazer. Era sair daqui no dia 1º de janeiro de 19, cheguei lá dia 2 e no domingo seguinte já está em algum campo missionário resolvendo esses pepinos aí que eu mostrei para vocês. Só olhando para Jesus. Aí juntei, nos últimos meses aqui, juntei dinheiro para eu viver 2 meses no Brasil. Bom, isso aqui dá para pagar o aluguel, pagar o INSS, comer. E, bom, não tinha carro, não tinha nada. E aí, depois de 2 meses, meu amigo, que 2 meses que nada. Aquilo ali não deu uma semana. E até hoje, eu estou comendo bem. Eu tenho um carro bonito e grande para levar remédio, para levar Bíblia, para levar um monte de gente. E tem uma doutora lá no norte do Brasil que paga a prestação do meu carro. Eu falo, Jesus, eu só não deixo a doutora esquecer de pagar a prestação, não. Eu tenho que olhar para Jesus, cara. Não tem outro, não. É Ele. Mas a decepção, não tem essa decepção nesses 4, 5 anos que eu voltei.
Eu conto para você porque eu também sou abalado por essas... Puxa vida, se eu tivesse o quê? Vou fazer isso, fazer aquilo. A gente quer dar uns jeitinhos e Deus te escolheu especificamente para você olhar para Ele, glorificar o nome dEle, experimentar os milagres como você viu aqui. Alguns receberam pela ressuscitação os seus mortos. Isso é milagre. Ele quer que você ande sobre as águas. Ele quer que você faça da cova um púlpito. Agora, por que Deus permitiu esse texto para nós? Veja o versículo 3. Além de você desembaraçar do peso, além de você olhar firmemente para o autor e consumador, aquele que venceu para você ter essa fé, ele diz assim, olha, considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O Senhor nos ama tanto, que Ele nos deu esse texto do capítulo 11, Ele nos deu toda a palavra, mas especificamente eu quero trazer ao seu coração essas lições, para você não desmaiar. Todos nós temos pesos, todos nós temos traumas, temos traves, temos situações adversas, mas é possível vencer, é possível olhar para Jesus e sair vencendo cada uma delas. Mas se a gente não olhar para Ele, o que a gente vai fazer? A gente vai desmaiar. É por isso que a gente vê muitos crentes caídos pelo caminho. A gente tem que orar por eles, dar a mão àqueles que querem. Mas muitos já estão, a gente chama de desigrejado, desanimado, aquelas pessoas que já estiveram na igreja, foram bênçãos, mas de repente esqueceram de continuar olhando para Jesus. Olharam só para pastores, olharam só para pessoas. E aí a pessoa falhou, porque todos nós temos pesos e somos assediados. E aquela pessoa fica pelo caminho. Mas o Senhor não quer que você fique pelo caminho desmaiado. E nem viva, ai meu Deus, a obra de Deus é um fardo, eu não aguento mais. Cara, a cruz é para você levantar. Você tem que levantar a vergonha da cruz. E Ele vai te dar força para isso. E não ficar aquele negócio, realmente, ministério. Quantos pastores estão caídos? No sentido espiritual, não somente moral, como às vezes a nossa mente maldosa quer pensar, mas esfriaram. Acreditaram na sua eloquência, acreditaram, sei lá, qualquer coisa, e estão desmaiados, caídos pelo caminho. Mas Deus não quer que isso aconteça. E é por isso que Ele fala assim, olha, considere o sofrimento de Jesus. Você não está sozinho. Jesus, Ele sofreu, mas só que foi contra Ele mesmo. Nós ainda sofremos por causa da nossa vaidade, a nossa maldade, o nosso pecado. Eu te convido hoje, em nome de Jesus, a você tentar. Pedir a Jesus, olha, eu quero desembaraçar desse peso. Eu não sei qual a sua luta, qual o seu trauma, não sei. E mesmo que eu soubesse, eu não poderia fazer nada. Olhando para Jesus. Talvez você tenha tirado o foco um pouquinho de Jesus. Meu Deus, eu preciso de voltar. É isso aí. Esse é o momento. Senão você vai desmaiar, você vai ficar caído. Vai ficar se sentindo mal em toda essa jornada. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se... Eu vou estar ali fora um pouquinho ali, batendo um papo com você. Nós temos ali alguns produtos, umas mídiazinhas, para você ouvir uma música diferente, como essa que nós cantamos. Mas se você quiser bater um papo, nós estamos lá. Mas eu queria só te convidar. Eu não sei se Deus falou ao seu coração. Se essa mensagem veio de encontro a alguma necessidade. E eu não estou dizendo só pecado, alguma coisa que Deus tenha falado ao seu coração. Eu queria chamar você para um tempo de oração, se você quiser. Eu não tenho poder nenhum na minha oração, nas minhas mãos, mas de repente nós podemos orar juntos e pedir a Deus graça para alguma área da minha vida, da sua vida, que precisa de uma graça. Nós vamos cantar uma música, não sei qual pode ser. Se você quer, vem aqui, eu quero orar com você. Nós vamos ouvir essa música. Enquanto você vem, Senhor, eu coloco a minha vida, eu coloco o meu problema, eu coloco essa situação, não sei como resolver, mas eu me proponho a olhar para o Senhor neste momento, em nome de Jesus.